bem-vindos à aula de Projeto de Análise de Algoritmos. Meu nome é Karina Valdívia Delgado. Nessa aula veremos conceitos de recursão e alguns exemplos. Aqui temos uma frase de um autor anônimo que fala o seguinte: para entender recursão, primeiro devemos entender recursão. Algumas vezes, algumas definições são dadas em termos delas mesmas. Tá? Isso também acontece com os problemas, algumas instâncias de problemas em programação. Para resolver uma instância do problema, podemos tentar resolver uma instância do mesmo problema, porém menor. E esse conceito está muito relacionado com o princípio de indução matemática, que foi o tema da aula anterior. Tá? Para resolver, então, instâncias de um problema, vamos aplicar o seguinte: se a instância for pequena, vamos tentar resolverla diretamente. Caso contrário, se a instância não for pequena, vamos tentar resolver uma instância menor do mesmo problema e ver o que está faltando para completar a solução. Por exemplo, nessa parte aqui vamos dar alguns exemplos simples, apenas para mostrar como que trabalha a recursão e como que isso está relacionado com indução matemática. Vejamos esse exemplo simples. Suponha que você tem um vetor de um vetor A desde a posição 1 até a posição N, tá? Tal que N é maior ou igual a 0. O que queremos é um algoritmo recursivo que calcule e devolva a soma dos elementos desse vetor. Então, por exemplo, suponha que tem um vetor A com os seguintes elementos: 10, 20, 15, 30. Queremos calcular a soma, que é 75. Existem várias soluções recursivas para esse problema. Vejamos uma, tá? Então, para fazer uma solução recursiva, como eu já falei, isso está muito relacionado com indução. A gente vai precisar definir um caso base, um passo base e um passo indutivo. Então, pensamos qual é a instância menor que existe para esse problema. É quando n igual a 0, ou seja, quando não temos nenhum elemento no vetor A. Se não temos nenhum elemento no vetor A, então eu sei que a soma vai ser 0. Esse seria o passo base. No caso do passo indutivo, a gente precisa, de algum modo, expressar a solução para um tamanho n, tá? Baseado na solução de uma instância menor do mesmo problema. Vejamos um exemplinho. Suponha que a gente quer calcular qual que é a soma do vetor A, que tem esses 3 elementos, tá? O que poderíamos pensar é assim: eu poderia calcular a soma dos 2 primeiros elementos e depois adicionar apenas o que está faltando, que seria o 15, certo? Então, eu pensei uma solução de um problema menor e vi o que estava faltando, né? Então, como que ficaria a nossa solução? Para fazer a soma do vetor A com 3 elementos, por exemplo, eu posso fazer a soma do vetor A com 2 elementos e adicionar o elemento que está faltando, que é o que está na posição N. Nesse caso, o 15. Certo? Então, temos aqui uma solução do problema para calcular a soma com elementos, baseada em uma solução para o mesmo problema, porém, com uma quantidade menor de elementos, com n menos 1 elementos. Certo? E para colocar isso no programa? Então, a gente já pensou no caso base e no passo indutivo. Como que colocamos isso no programa? Diretamente. Então, vamos colocar aqui, no programa recursivo assim: se n é igual a 0, então a soma é 0. Se n é maior a 0, vamos aplicar essa chamada recursiva. Então, vejamos qual que é a solução. Temos aqui o método soma, que recebe como parâmetro o vetor A e o n. Se n é igual a 0, então S é igual a 0, a soma é 0. Caso contrário, eu calculo a soma de n menos 1 elementos e adiciono o elemento que está faltando, que é o elemento que está na posição n. E, finalmente, retorno o resultado. Parece uma coisa mágica, né? Mas está baseado no princípio de indução. Vejamos como isso funciona fazendo uma simulação para uma entrada em particular. Por exemplo, suponha que A igual a 10, 20 e 15. Portanto, N igual a 3. Vamos ter a seguinte sequência de chamadas a esse método recursivo. Então, é um método que se chama assim mesmo, né? Então, vamos chamar o método soma com o vetor A, que tem 3 elementos, e N é igual a 3.
soma A com 3 elementos. Vai entrar na chamada, vai ser executada a linha 1, perguntamos se n é igual a 0, não é? Então, vai chamar recursivamente a soma, porém agora com n menos 1 elementos, que seriam 3 menos 1, 2 elementos. E ficaria pendente fazer essa soma com A na posição n, certo? Então, vai ser feita essa chamada recursiva com soma do vetor A com 2 elementos. Vai ser chamado de novo, então pergunta n igual a 0? Não. Vai ser chamado de novo a soma, porém agora com um elemento menos, certo? E vai ficar pendente fazer essa operação de aqui, de adicionar o elemento que está na posição n. Então, aí temos a chamada soma com vetor A com um elemento. Vai vir de novo aqui na linha 1, n igual a 0, não. Vai chamar recursivamente, agora com menos um elemento, ou seja, com 0. Certo? E vai ficar pendente a adição desse elemento na posição n. Tá. Quando seja feita essa chamada de soma com 0, vai entrar na primeira linha, n igual a 0, sim, e então vai devolver 0. Então, eu já vou saber qual que é a soma dos 0 primeiros números do vetor A. É 0. Uma vez que eu sei qual que é a soma dos 0 primeiros números do vetor A, eu posso calcular a soma até o primeiro elemento do vetor A, certo? Vai ser a soma com 0 elementos, mais o elemento que está na posição n, que nesse caso é 1, e seria o 10, certo? Então, agora, eu sei que a soma até o elemento 1 do vetor A dá 10, dá como resultado 10. Agora que eu sei isso, eu posso terminar de calcular a soma do vetor A até a posição 2. O que vai ser isso? Vai ser o valor devolvido na chamada anterior, que é 10, mais o valor do vetor na posição 2, que é 20. Aí daria 30. Agora que eu sei quanto que é a soma do vetor A até a posição 2, eu posso calcular a soma do vetor A até a posição 3, que seria 30 mais o elemento que está na posição 3, que é 15. E assim acaba o programa devolvendo o valor final, que é 45. Tá, mas será que existe uma outra forma de resolver o mesmo problema? Sim, de forma recursiva existe uma outra forma. Poderíamos pensar no seguinte: suponha que a gente tem a soma dos elementos do vetor A desde a posição K até a posição N, tá? E a gente vai chamar isso de soma AKN, tá? Poderíamos pensar no problema da seguinte forma: suponha que você tem o vetor A com 4 elementos, tá? E você quer calcular qual que é a soma desses 4 elementos. Você poderia pensar assim: eu posso fazer essa soma somando 10 mais a soma desde a posição 2 até n. Então, para calcular a soma desde a posição 1 até a posição 4, eu posso simplesmente calcular a soma desde a posição 2 até 4 e depois adicionar o elemento que está faltando, que nesse caso seria o 10, tá? Que seria o elemento que está na posição K, certo? É isso exatamente que está aqui no final. Então, o que falamos assim? Falamos aqui, né? Para calcular a soma do vetor A desde a posição K até a posição N, eu vou calcular a soma do vetor A desde a posição K mais 1 até N e vou adicionar o elemento que está faltando, que é o elemento que está na posição K. Tá? Então, é uma outra forma de pensar, de resolver o mesmo problema. É recursivo também, só que aqui, no lugar de 2 parâmetros, temos 3 parâmetros, né? E como seria o caso base? Aqui seria um pouquinho diferente, né? O caso base não é igual ao caso base do anterior. Teríamos que pensar assim: se o K é maior a N, então eu sei que a soma é 0. Por quê? Porque, vamos supor que a gente quer fazer a soma desde a posição 5 até a posição 4. Nesse caso não dá, né? Não existe posição 5. Então, se o K é maior a N, a soma, eu sei que a soma dá 0. Então, nesse caso, o nosso caso base, o nosso passo base, vai ser esse daqui. Se K é maior a N, então a soma é 0. Para fazer o algoritmo, é diretamente que fazemos o algoritmo baseado no passo base e no passo indutivo. Então, vamos colocar, se K é maior a N, a soma é 0, caso contrário, é essa formulinha daqui.
Então, aqui temos o algoritmo, né, um método recursivo. Ele recebe três parâmetros, o vetor a posição inicial, K, até a posição final, N. Se a posição inicial é maior à posição final, então a soma é zero. Caso contrário, vai ser a soma desde a posição K mais 1 até a posição N, mais o elemento que está faltando, que é o elemento que está na posição K, e devolvemos a soma. Vejamos um exemplo de como que funciona isso. Esse daqui é um pouquinho diferente que o anterior, né? Suponha que você quer calcular a soma desses três números aqui, tá? Então, como que eu vou chamar o método? Vou chamar, faz a soma do vetor A desde a posição 1 até a posição 3. Tá bom. E aí, então, vai vir aqui, K é maior a N? Não, 1 não é maior a 3. Então, vai entrar aqui na chamada recursiva. Vai tentar somar A na posição 1, K, mais a soma de K mais 1 até N, ou seja, desde a posição 2 até a 3. Vai ser feita uma chamada recursiva com o vetor A, com a posição, desde a posição 2 até a posição 3. De novo, vai vir aqui, K é maior a N? Não. Então, vamos chamar recursivamente. Vou somar A em K, A na posição 2, e vou somar desde a posição K mais 1 até N, ou seja, desde a posição 3 até a posição 3. É feita uma outra chamada recursiva. E aí, continuamos, 3 e 3, né? K é maior a N? 3 é maior a 3? Não. Então, vai ser feita de novo uma outra chamada recursiva, agora com K mais 1 até N. K mais 1 seria 4. Então, vamos chamar soma desde a posição 4 até a posição 3. Opa, agora vai vir de novo e vai perguntar, K é maior a N? A posição inicial é maior à posição final? Sim, então a soma é zero. Eu já sei qual que é o resultado. O resultado é zero. Uma vez que eu sei como calcular isso, eu posso calcular o anterior. Então, quanto que é a soma de 3 a 3? Vai ser o resultado anterior, que é zero, mais o que está na posição 3, que seria o 15. Certo? E aí, continuamos. Agora, que eu já sei calcular quanto é a soma desde a posição 3 até a posição 3, eu posso calcular quanto é a soma desde a posição 2 até a posição 3. Qual que é o elemento que está na posição 2? É o 20, tá? Então, vai ficar 20 mais 15. Agora que eu sei calcular quanto que é a soma desde a posição 2 até a posição 3, eu posso calcular quanto que é a soma desde a posição 1 até a 3. Vai ser a posição 1, que é 10, mais o resultado anterior, que era 35. Certo? E, finalmente, devolve o resultado final, que é 45. Certo? Agora, vejamos apesar de não ser parte dessa aula, qual seria a versão interativa para esse problema? Simplesmente seria inicializar uma variável com zero, ir percorrendo o vetor desde a posição 1 até a posição n, e ir acumulando esses valores e devolver o valor S. Certo? Então, essa seria a versão interativa do problema. Vamos falar agora sobre pilha de execução. Quando a gente chama um método, invoca um método, seja ele recursivo ou não, é criado um espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho vai conter os parâmetros e as variáveis locais do método, e os valores, claro, que eles têm em cada momento. Esse espaço de trabalho vai ser colocado na pilha de execução, tá? E depois disso, o método vai começar a ser executado. Eu sei que talvez a gente não sabe qual que é o conceito de pilha, né? Mas vamos pensar assim, uma pilha é uma estrutura na qual o último elemento inserido é o primeiro a ser retirado. Então, pense em uma pilha de pratos. Quando você retira um elemento, o elemento que você vai retirar é aquele que foi o último a ser inserido, certo? Então, pensemos desse jeito, tá? Então, temos o espaço de trabalho e a pilha de execução, certo? Quando esse método termina de ser executado, esse espaço de trabalho que foi alocado é eliminado dessa pilha de execução e descartado, tá? E, nesse momento, o trabalho que estiver no topo da pilha, ele vai ser reativado, e o método que está ali, que está representado nesse espaço de trabalho, ele vai retomar as suas atividades a partir desse ponto, a partir do ponto em que ele tinha parado.
Para ver isso, vejamos o exemplo, tá? Primeiro, a versão interativa. Então, esse daqui é o nosso algoritmo de soma dos elementos do vetor, desde a posição 1 até a posição n, iterativo, né? Então, ele vai ser chamado, supostamente, no programa principal. Quando seja chamado no programa principal, ele vai chamar o método soma. Então, primeiro vai ser criado um espaço de trabalho para o programa principal. Essa daqui é a pilha de execução, né? E aí, vai ser alocado um espaço de memória para o método soma, o qual vai ter todas as variáveis, os parâmetros e as variáveis que são usadas no método. Então, por exemplo, aqui vai ter o A, o N, a variável S e a variável I, tá? E o método vai ser executado, S começa em 0, depois o I começa em 1, depois a soma vai ir acumulando os elementos, vai somar o elemento que está na posição 1, vai dar S igual a 10, o I vai ser igual a 2, S igual a 30, o I vai ser igual a 3, depois o S vai ser igual a 30 mais 15, que dá 45, e aí, finalmente, o I vai ser igual a 4, e vai sair e vai devolver 45, certo? Então, quando o método termina, esse espaço que foi alocado aqui vai ser liberado e vai devolver o resultado para o programa principal. E quando o programa principal termine, esse espaço alocado também vai ser liberado, certo? Então, essa daí seria a soma iterativa que vimos e mostrando aqui a pilha de execução para esse método simples. E o que acontece quando trabalhamos com algoritmos recursivos? Vai ser uma coisa similar. Então, no programa principal, vai ser chamado, por exemplo, o método soma, direita e esquerda, que vimos antes, certo? E vai ser alocado um espaço de memória, aqui um espaço, né? Na pilha de execução, para essa chamada recursiva. Então, vamos chamar o método soma com o vetor A, com a posição inicial e a posição final. Então, por exemplo, seria o vetor A 10, 20, 15, a posição inicial é 1, a posição final é 3, vai vir aqui K é maior a N, não, então vai ser feita, vai ser calculado quanto é a K, a na posição 1 é 10, mais, e vai chamar o método agora com 2 até 3, certo? Então, fica pendente o resultado ainda da chamada recursiva, pois não sabe, e vai ser alocado um outro espaço aqui para essa chamada recursiva do método, certo? Então, agora vou ter um novo espaço na pilha de execução para K igual a 2, N igual a 3, vai vir aqui, K é maior a N, sim, então vai somar o A em K, que é 20, a na posição 2 é 20, mais o que me devolva a chamada recursiva de A com K mais 1, que seria 3, e N. Certo? Então, agora vai ser de novo alocado um espaço nessa pilha, com essa nova chamada recursiva, com K igual a 3, e vamos fazer de novo o mesmo, K é maior a N, não. Então, vai fazer a soma, vai ser A em K, ou seja, A na posição 3, que seria 15, e vai chamar recursivamente com K mais 1 até N, ou seja, com 4 e 3, certo? Uma vez que chame com 4 e 3, vai vir de novo aqui e vai ver, K é maior a N? Sim, então a soma é 0, ok, então agora eu tenho o valor 0. Terminou de executar, devolveu 0, terminou de executar esse método, essa chamada recursiva foi terminada, então aqui, esse espaço daqui vai ser liberado e vai devolver esse valor para quem chamou ele, certo? Então, o valor que vai devolver é 0, vai ser devolvido aqui para o método que chamou ele, certo? Uma vez que ele terminou de calcular, então, 15 mais 0 devolve 15, ele vai devolver esse valor para o método que o chamou. E aí vai ter 15 de volta. E agora que ele conseguiu calcular qual que é o valor final, 20 mais 15, esse espaço vai ser liberado da pilha de execução e vai devolver 35 para o método que o chamou. E agora que ele sabe o resultado, que é 45, ele vai devolver esse resultado para quem chamou ele, que seria o programa principal.
E uma vez que termine o programa principal de ser executado, esse espaço da pilha de execução será liberado. E acabou, certo? Se vocês olham aqui, comparam a versão iterativa com a versão recursiva, vocês olham que o espaço em pilha de execução que é usado pelo método recursivo é muito maior que o espaço usado pelo método iterativo, né? Então, tem um custo de memória maior. Em geral, vamos encontrar que os algoritmos recursivos, em geral, gastam mais memória que um algoritmo iterativo, tá? Vimos também que os algoritmos recursivos partem do princípio de indução, tá? Às vezes, vocês vão ver que a descrição de um algoritmo recursivo é mais fácil, mais concisa, mais clara, e isso especialmente quando o problema é recursivo por natureza, tá? É mais claro que um algoritmo iterativo. No caso dos exemplos que vimos hoje, não é tão perceptível isso, mas veremos outros casos na próxima aula. E que mais? Outra coisa importante sobre os algoritmos recursivos, dado que eles são mais claros, é mais fácil de dar manutenção. Então, cabe ao projetista decidir se é melhor implementar o algoritmo de forma recursiva e iterativa, tá? Baseado nos prós e nos contras, né, de consumo de espaço de memória, clareza do algoritmo e da manutenção também. Bom, essa foi a nossa aula sobre recursão. Na próxima aula, continuaremos com alguns exemplos adicionais sobre recursão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.